E passo a palavra ao deputado Berto Messias, líder do grupo parlamentar do PSD. Bom, muito bom dia a todos, Sr. Presidente do PS Madeira, caro amigo líder parlamentar do PS Madeira, amigo e colega Orlando, Presidente da Juventude Socialista da Madeira. Serei muito breve, até porque temos um dia longo de trabalho pela frente, que se espera enriquecedor e profícuo. Começo por referir, agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui convosco em jornadas parlamentares. Julgo que é importante que estes momentos de partilha de ideias, de partilha de perspectivas e de troca de experiências é fundamental para nós e para estes dois grupos parlamentares, que, como sabem, têm dois interesses comuns importantes, desde logo o projeto político em nome do Partido Socialista e também o facto de os dois fazermos parte e estarmos integrados em duas regiões autónomas e, portanto, julgo que este encontro que fazemos aqui deve realizar-se mais vezes e deve ter uma periodicidade constante para que seja possível entre nós partilharmos ideias e partilharmos experiências. Nestas jornadas parlamentares vamos discutir e aprofundar três temas que nos são muito caros: economia, educação e políticas sociais, e que são, diga-se em abono da verdade, três pilares fundamentais das boas práticas governativas do Partido Socialista nos Açores. São três setores que têm permitido que nos Açores tenhamos hoje um verdadeiro projeto político socialista, que concilia e tem conseguido conciliar crescimento económico com mecanismos de proteção social adequados que ajudam quem menos tem e quem menos pode. Mas uma ajuda social que não permite, não quer ser, não pode ser em circunstância nenhuma um mero cuidado paliativo, mas que sim tenta integrar essas pessoas que infelizmente não, devido ao seu percurso de vida, não tiveram se calhar as oportunidades e o acesso a instrumentos que lhes permitissem ter uma postura diferente perante a sociedade em que estão inseridos. Nos Açores, nestas áreas, nós temos tido uma evolução muito positiva, com as dificuldades inerentes com as quais todos nós vivemos, não só pela base de onde partimos, em 96, com uma região praticamente falida em vários setores cruciais para o futuro, mas também pelo facto de, não só por sermos uma região autónoma, mas também devido à nossa dispersão geográfica, ou seja, nos Açores cada investimento tem que ser multiplicado por 9, tendo em conta que somos 9 ilhas. Vivemos, como sabem, tempos muito difíceis, temos grandes desafios pela frente, estamos hoje embrenhados numa iminente crise política nacional com gravíssimos contornos e julgo que as regiões autónomas, os partidos socialistas, digamos assim, das regiões autónomas devem afirmar-se como reservas ideológicas de esquerda importantes para o futuro do nosso país, garantindo e mantendo aquela que é a nossa matriz ideológica de esquerda moderada, que tem a obrigação de conciliar crescimento económico e desenvolvimento, mas sempre, inerente a isso, sempre mecanismos e estratégias de proteção social e desses princípios, naturalmente, que não podemos abdicar. Dizer também, no âmbito das regiões autónomas e do enquadramento constitucional que regula a nossa ação através dos nossos estatutos político-administrativos, é importante também que nesse trabalho continuemos no caminho dos ganhos autonómicos que temos vindo a conseguir. Infelizmente, é sabido por todos que temos ainda muitas desconfianças sobre o papel das autonomias regionais e o próprio funcionamento das autonomias regionais no nosso país. E diga-se em abono da verdade que um grande
contribuinte, digamos assim, ou aquele que dá muitos contributos para que exista essa desconfiança, é o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, que faz o favor de, sempre que fala, envergonhar os autonomistas, envergonhar as autonomias regionais e naturalmente causar enormes desconfianças sobre os modelos autonómicos que, é bom que se diga, são uma das melhores experiências do Portugal democrático em que, felizmente, hoje vivemos. E, portanto, na ação do Partido Socialista tem que estar sempre a preocupação de conferir cada vez mais responsabilidade às autonomias regionais, para que quem está no continente, quem está no chamado retângulo, possa perceber verdadeiramente aquelas que são as nossas preocupações, aquelas que são as nossas especificidades e aquelas que são as nossas principais dificuldades. E isso deve ser feito pelo PS. É isso que nós nos Açores temos tentado fazer, e também o PS Madeira tem tentado fazer, apesar das dificuldades que tem, com muita pedagogia e com informação constante, para que não aconteça, por exemplo, todos se recordam da enorme polémica que foi a remuneração compensatória nos Açores, onde o Partido Socialista entendeu, no âmbito da sua legitimidade competencial e política, criar um regime compensatório para que todos os funcionários públicos da administração regional não sofram qualquer corte no ordenado, e isso, como sabem, causou enorme polémica a nível nacional, e estamos a falar de um custo global de 3,5 milhões de euros. O Governo dos Açores entendeu abdicar de uma cobertura de um estádio de futebol para reorientar estes 3,5 milhões de euros para os funcionários públicos, fazendo com que nenhum funcionário da administração regional nos Açores até que ganhe até 2.000 euros, tenha sofrido qualquer corte no seu ordenado. Tudo isto, como sabem, deu enorme polémica a nível nacional, mas o que é certo é que, por exemplo, o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira dá anualmente a um jornal da Madeira mais de 4 milhões de euros e, portanto, não percebo porque o grande espanto e a grande polémica quando o PS nos Açores entende dar um apoio aos funcionários públicos no valor de 3,5 milhões de euros, e ninguém se indigna a nível nacional com aquilo que o Dr. Alberto João Jardim faz na sua relação com os órgãos de comunicação social. Ou, por outro lado, quando todo o país entendeu aplicar a lei que impede que qualquer indivíduo possa acumular a sua reforma e um vencimento, o Dr. Alberto João Jardim entende não fazê-lo na Madeira, e não ouvi uma única palavra de indignação a nível nacional. E, portanto, isto para vos dizer que é importante que neste caminho de construção de uma autonomia mais aprofundada, com reforço de competências para as regiões autónomas, deve estar também a responsabilidade e a pedagogia no âmbito da nossa ação. Dizer-vos também, para terminar, nesta sessão de abertura, duas questões. Eu já o disse, tenho dito em outras plataformas nacionais que admiro muito e é inspirador, deve ser inspirador para todos os socialistas portugueses e também para os socialistas açorianos, o espírito combativo que tem o PS da Madeira, com grandes dificuldades internas, com um partido que está na posição, o PSD Madeira, que tem enormes disfunções ideológicas e democráticas. Eu tenho sabido de questões que me chocam enquanto democrata, enquanto agente político, enquanto cidadão, que julgo que não são de todo aceitáveis no regime democrático em que vivemos. Dou o exemplo, por exemplo, de algo que parece um pormenor, mas que é bem demonstrativo da postura do PSD Madeira no espectro democrático em que vivemos, o facto de a transmissão online do plenário ter um delay de 5 minutos para que seja possível. Já não existe. Já não existe, pior ainda. O que antes tinha um delay de 5 minutos para que fosse possível censurar aquilo que não interessava ser ouvido, e agora já nem existe transmissão online, o que é absolutamente lamentável e inacreditável num país com mais de 30 anos de democracia. Para terminar, faço daqui um apelo, uma palavra aos jovens da Madeira.
Nós vivemos, como sabem, temos no centro da agenda política todas as questões em torno da geração rasca, da precariedade laboral jovem, das dificuldades que os jovens sentem hoje no nosso país, e permitam-me que faça um apelo aos jovens da Madeira que se insurjam contra este tipo de governação. Uma governação na Madeira que tem dois grandes problemas graves. Por um lado, os pontapés constantes que o Governo da Madeira dá na democracia e nas práticas democráticas, e, por outro lado, algo que deve preocupar muito a juventude madeirense: o facto de o futuro da Madeira estar totalmente hipotecado, tendo em conta os enormes índices de endividamento público que tem hoje a região autónoma da Madeira. E quem vai pagar essa fatura? Aqueles que terão enormes dificuldades em pagar essa fatura e que vão ter esse endividamento refletido na sua vivência diária nesta região são precisamente os jovens madeirenses, e portanto fica daqui este apelo: que se insurgem, que confrontem os seus políticos, que confrontem aqueles que hoje governam a Madeira, pedindo-lhes as devidas explicações pelo facto de o futuro da Madeira estar completamente hipotecado, tendo em conta o enorme endividamento público que existe. Isto para dizer que o desenvolvimento, as infraestruturas, isto não pode ser feito à custa de questões essenciais como a sustentabilidade do sistema. E, portanto, para terminar, era isto que queria dizer. Espero que o trabalho de hoje e de amanhã seja muito profícuo, e dizer também, em nome do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos Açores, que naturalmente estamos e estaremos sempre disponíveis para estar ao lado do PS da Madeira e do Grupo Parlamentar do PS da Madeira, dentro das nossas limitações e de toda a humildade que devemos ter nestas questões. Estaremos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for possível. Muito obrigado.